Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos, meus queridos. Bem-vindo ao nosso barquinho. Boa noite, pessoal. Tá legal o som aí para vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Gi. Stefane Pimenta. Boa noite, Carla. Boa noite, Ataíde. Boa noite, Vivi. Boa noite, Simone. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal da Marca dos Sonhos, Mainha. Boa noite, Cristina. Boa noite, José Mauro, Luiz, Luíse, Regina, Cláudia, Bertone. Um abraço, irmão. Oi, Adriana. Um abraço, querida. Que você esteja bem. Viu? Voltar ao trabalho logo. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Samara. Boa noite, Nazaré, Patrícia. Boa noite, Cristina Mora. Um beijo para você, querida. Que saudade. Espero que vocês estejam bem, viu? Lisandra, Denise. Coisa boa, gente. Quanta gente aqui hoje. Suelen, do Rio Grande do Sul, Raquel, Adriana, boa noite, Dani, boa noite, Sirlene, Beth, boa noite, irmã, boa noite, Carol Martiniano, que alegria ter você aqui. A Carol estudou comigo quando eu estava no pré-2, vocês acreditam? Faz só 31 anos, é tão bom esses reencontros da vida, né? Esses dias a gente também, no nosso grupo lá, teve pessoas que reencontraram o Saulo, né? Um querido irmão também que estudou comigo na segunda série. É muito legal quando a gente reencontra, né? Amigos da estrada. Que coisa boa. Gabi, boa noite, irmã. Boa noite, Dulcineia, Márcia, Pati, Lê. Vixe, já tem bastante gente aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Luiz está amanhã indo para Brasília encontrar com a Mayra. Mande um beijo para a Mayra, viu? Para todo o pessoal lá da Casa Inácio Daniel. Boa noite, Silvana, Aninha, Ângela. Gente, que coisa boa. Felipe de Jericoara. É isso aí, gente. Que bom. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Eu espero do fundo do coração que hoje a gente possa ter também uma noite abençoada, iluminada. Aline, um beijo para Melinda, que a gente possa aprender aqui hoje nessas sequências de parábolas, né? Quanto que a gente vem aprendendo. Viviane, Letéia, Fernando. E vamos lá, vamos começar? Vamos fazer a nossa prece? Como é que você está aí nessa noite, nessa semana? Eu espero que todo mundo esteja bem. Se não tiver, eu espero que saia daqui bem, né? Que é o mais importante. E que a gente tenha a possibilidade de nos reiniciarmos, né? Muitas vezes a gente entra aqui sem vontade, muitas vezes a gente entra e fala assim, hoje eu não estou aqui amarrado, né? Estou aqui pisando no primeiro degrau porque está difícil. Mas são nesses dias que a gente precisa insistir e vencer a si mesmo, né? Diz lá uma questão do Livro dos Espíritos, né? Como que reconhece o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão? Pelo esforço que faz em controlar suas más inclinações. Então, estamos todo mundo aqui buscando vencer nossas más inclinações, de muitas vezes desligar, de muitas vezes ir fazer algo que não nos acrescenta, né? Então aqui é um momento que a gente separa semanalmente para a gente poder se encontrar com Jesus, né? Que Ele possa, nessa noite, uma vez mais, visitar o seu lar, dissipando qualquer coisa ruim que esteja acontecendo aí, uma briga, um mal-estar, um medo, uma desavença, né? A gente sabe que Jesus tem esse poder e esse carinho, né? Por nós, basta a gente convidar e convocar e Ele se faz presente. Mas vamos lá, pessoal? É isso aí, ateliê da Cunha, é igual aí na academia. A gente pode até estar desanimado, mas nunca fica arrependido de ir. É isso mesmo. Então vamos iniciar aqui com a nossa prece. Então eu vou pedir para que todo mundo agora sente numa posição confortável.
Que a gente possa nesse instante, dentro do possível, silenciar os nossos pensamentos, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus ao longo dessa live, numa fala, numa inspiração que a gente puder ter. Não que a gente seja merecedor, mas quando a gente se coloca como um instrumento, quando a gente não coloca a candeia debaixo do alqueire, Jesus aproveita para iluminar a vida dos nossos irmãos. Então, nesse momento, meus irmãos, convido todos a fecharem os olhos, respirarem fundo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de uma vez mais nos encontrarmos com você, restabelecendo nossas forças espirituais, dissipando os pensamentos negativos que muitas vezes nos fazem esquecer do propósito maior de estarmos aqui juntos neste mundo. Ilumina nosso lar, abençoa nossa casa, leva essa oração àqueles que agora ocupam o nosso pensamento, sejam nos hospitais, sejam nos locais de trabalho, seja longe da gente, às vezes em outro país ou até em outro plano. Leva essa oração, leva um beijo carinhoso e que a gente possa, a partir de agora, nos conectarmos como irmãos nessa semeadura da noite. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sob as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso crer. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso crer. Jesus te ama mais do que você pode crer. Que assim seja, meus irmãos. Que coisa boa a gente poder orar, a gente poder cantar, a gente poder modificar as vibrações espirituais do nosso lar, do nosso ser,
limpando, né? Essa oração inicial, essa canção inicial, é como se a gente toma uma chuveirada. Sabe aquele dia que a gente está cansado, que a gente está se sentindo sujo e de repente a gente entra debaixo do chuveiro, toma um banho e fala: pronto, agora estou pronto. Estou pronto para a noite. Estou pronto para a lição. Estou pronto para poder captar, às vezes, numa palavra, o gatilho para modificar uma conduta, para modificar um pensamento adoecido, né? Ou para recalcular a rota. E é isso, meus queridos. Obrigado mais uma vez, viu? Pela presença de todos vocês, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, seja bem-vindo a essa família. Eu vou pedir licença para a gente poder desligar os comentários, para a gente poder se conectar, viu? Com mais concentração. Depois no finalzinho a gente volta a ligar. Então vamos lá, meus irmãos. A nossa lição de hoje, a nossa parábola de hoje é a parábola do grãozinho de mostarda, né? Eu pelejei para poder achar um grão de mostarda, para mostrar para vocês o tamanho que seria, né, esse grão de mostarda. Mas eu acho que não sei se vocês vão conseguir ver, né? O grão de mostarda, ele tem mais ou menos 1,5 milímetro, né? Então, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu pus um pedacinho de papel, mas é bem aproximado com um grãozinho de mostarda. E aí você vai começar questionando, né? Mas o que uma coisinha tão ínfima e pequena como essa tem a nos ensinar? Ao ponto da gente fazer uma live sobre isso. Ao ponto de Jesus ter uma parábola sobre isso, né? E hoje a gente vai aprender que literalmente nos menores frascos estão os melhores perfumes, né? Então, antes da gente iniciar a parábola de hoje, que é bem curtinha, a gente tem que trazer o contexto em que ela foi falada, né? Essa parábola do grão de mostarda, ela foi falada numa manhã em que Jesus estava na casa de Mateus, né? E acho que Jesus naquele dia acordou especialmente inspirado, porque ele declamou 7 parábolas de uma vez. 7 parábolas de uma vez, dentre elas a parábola do semeador, a parábola que nós vamos tratar hoje do grão de mostarda, a parábola da rede, 7 de uma vez. Talvez porque ele precisasse, né, por meio das palavras, ter a certeza de que a mensagem que ele queria trazer como essência de todas elas ficasse bem compreendida. Então, se de repente uma pessoa não entendesse uma parábola, tinha outra. Se não entendesse a outra, tinha a outra. E sabe qual que é o fundo moral dessas 7 parábolas? É compreender que o reino dos céus está dentro de mim, está dentro de você. Então, no final, a gente vai compreender o porquê que Jesus quis trazer isso, né? Então, a parábola é a seguinte. Diz o seguinte, Jesus: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore. Uma árvore que cresce a tal ponto que as aves do céu vêm se abrigar nos seus ramos, né? Então, esse é o poder do grão de mostarda. Uma coisinha ínfima, pequenina, que eu até perdi aqui, ó, dá na pontinha do dedo, se transforma numa árvore de 3 metros. Uma árvore tão grande que serve como abrigo para as aves do céu. Mas o que será que Jesus quis trazer com essa lição? A lição de hoje é uma lição sobre fé. É uma lição sobre confiança no nosso potencial. Como um grãozinho de mostarda tem esse potencial de se transformar numa árvore frondosa, imagina eu e você. O potencial que nós também temos de nos transformar numa árvore frondosa, uma árvore espiritual. Porque dentro de nós a gente tem essa centelha divina que faz com que uma semente se transforme numa árvore.
Então a lição de hoje é sobre fé. Como anda a sua fé? Pensa comigo, né? Mas o que é a fé, né? Aliás, Eduardo, tem alguma palavrinha que se assemelha à fé? Porque todo mundo fala fé, 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 mas é difícil definir. Tem uma virtude irmã da fé, que é a confiança. É mais fácil da gente entender o que é confiança do que o que é fé, não é? E pensa comigo, você aí do outro lado. Quem são as pessoas que você confia nessa vida? Se fosse para escrever num papel, em poucas linhas eu imagino, porque são poucas as pessoas que a gente confia. Confia assim, na certeza de que independente faça chuva, faça sol, se você estiver na sua melhor versão, se você estiver na sua pior versão, aquela pessoa vai estar do teu lado. Quem você confia, geralmente, é uma pessoa que já demonstrou que você pode confiar nela. Vamos pensar que todo mundo aqui um dia foi criança, né? E tem algumas crianças assistindo também essa live. A criança, ela só confia no pai e na mãe, na proteção e no zelo deles, se desde pequenininha ela teve esse contato, esse amor maternal. É engraçado que às vezes o Theo acorda de madrugada, né? O Theo é meu filhinho, tem 1 ano e pouquinho. E às vezes ele acorda, não abre nem o olho, e às vezes ele assusta a criança, às vezes chora, às vezes é fome, às vezes é uma cólica, às vezes é um dentinho. E basta que a Monique se aproxime dele, eu percebo que às vezes ele fica de olho fechado, ele sente o cheiro e ele acalma. Ele acalma. Então, fé é quando você, de sentir o cheiro de alguém, você calma seu coração, né? Porque aquele cheiro te inspira a certeza de que você está sendo cuidado, de que você está sendo zelado. A fé e a confiança não é um atributo que a gente pode receber como presente de alguém. Não tem como você falar assim, me dá um pouco de fé, me dá um pouco de confiança, não. A fé, ela é construída. Mas a construção da fé não é um cimento, um tijolo feito de misticismo, né? Porque antigamente a gente sabe que muita gente tinha fé em algo que não era nem raciocinado. O porquê que se tinha fé em Deus? Tinha fé em Deus porque os outros falavam para ter, né? Mas hoje não. Hoje a gente tem uma fé raciocinada. Então se eu falar para você assim, por que você tem fé em Deus? Eduardo, porque a gente já estudou aqui junto que Deus é o criador de tudo, que Ele inclusive mandou Jesus como um governador do nosso planeta, o nosso irmão mais velho, para nos tutelar, para nos inspirar, para servir de guia. E Ele inclusive disse, numa dessas últimas parábolas que a gente estudou junto, que nenhuma ovelha se perderia, porque Ele é o nosso pastor. Então, se Ele falou que Ele fica mais feliz com uma ovelha que volta arrependida do que fez, do que com 99 que ficam lá sem precisar se arrepender, Ele é um pai de amor. Eu tenho fé em Deus, Eduardo, porque a gente já estudou aqui junto, que a lei é de amor. Porque a partir do momento em que eu abandonei aquele Deus punitivo, aquele Deus que me castiga porque eu errei, aquele Deus que permanece às vezes distante, ou aquele Jesus que está na cruz, sabe, Eduardo? Depois que eu comecei a colocar Jesus na mesa do meu café, depois que eu comecei a colocar ele do lado da minha mesa de trabalho, ou no banco do passageiro quando eu vou sair, pedindo a proteção para aquele dia, tanta coisa mudou, porque eu mudei Deus de lugar. Pois é. Você trouxe Deus, ou você trouxe Jesus para perto de você. E a gente só desenvolve a nossa fé e a nossa confiança quando a gente tem proximidade. Lembra? Ao ponto de sentir o cheiro. O cheiro de Jesus. O cheiro de Jesus, né? O cheiro de Deus. O cheiro de confiança, né? Sabe? Às vezes alguém nos pergunta assim, você acredita em Deus? E se você às vezes responde assim, eu acredito, isso não é
fé. Porque a fé é uma certeza. Então, quando alguém te perguntar assim, você acredita em Deus? Você fala assim, não. Porque a gente só acredita em algo que a gente pode ou não acreditar, a gente pode duvidar. Eu não acredito em Deus, eu simplesmente sei que Ele existe. Não se trata de acreditar. Olha como é diferente. Entende? Não há espaço para, mas e se não existir? Não, é claro que existe. Basta a gente sair aí fora, aqui do meu lado mesmo, estou vendo uma janela, se eu fizer assim, eu vejo o céu, que por sinal hoje aqui está lindo, cheio de estrelas. Eu vejo o milagre de uma flor nascendo. Eu vejo o barulhinho dos grilos, eu ouço o barulho dos grilos. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Está inclusive nessa tecnologia que me une a você, porque Ele inspirou a criação, né? Então basta ter olhos de ver. Você confia no amor de Deus? Alguém já te perguntou assim com profundidade, cá para nós. Eu não quero que responda automático, não. Você confia que Deus te ama muito? E que Ele tem um olhar individualizado para a tua vida? Nesse momento exato que você está atravessando, ainda que seja assim, o momento mais difícil da sua vida. Você confia no amor de Deus? Se você respondeu que sim, então por que a gente tem tão pouca fé? Se a gente confia de fato. Por que quando a vida começa a complicar, as coisas dificultar, por que a gente quer tirar a vida da mão dele? Eu vou contar uma historinha para vocês, que ilustra muito bem um exemplo de fé. Conta essa história que um certo rei tinha um fiel conselheiro muito sábio, muito sábio. E toda vez que o rei queria um sábio conselho, ele recorria a esse conselheiro, né? E sempre ao final das falas dele, desse conselheiro, ele virava para o rei e falava assim: meu rei, tudo que acontece é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. E um certo dia, aquele rei que gostava muito de caçar foi para a floresta caçar. E de repente, quando ele estava ali sondando um animal, um leão atacou esse rei. E naquela briga, naquela luta para sair com o leão mordeu e arrancou um dedo da mão dele. Mas ele conseguiu escapar, eles atiraram, o leão espantou. Mas um rei que era intocado agora não tinha um dedo e ele ficou muito triste e revoltado. Com Deus, inclusive. Revoltado com a vida. E aí, por isso, quando ele chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez foi chamar o conselheiro dele. E aí, o que você me fala sobre Deus? O que você tem a dizer sobre isso que aconteceu? Eu perdi um dedo. E o conselheiro então falou: olha, isso foi uma fatalidade. Mas essa fatalidade ter acontecido não significa que Deus não seja bom em todas as coisas. E ele ficou revoltado. O rei falou: já vem você falando que Deus é bom em todas as coisas. Eu venho aqui para você pedir um conselho. Eu perdi um dedo, você vem me falar que Deus é bom? Olha que ele permitiu que acontecesse comigo. E ele ficou muito nervoso, né? E aí, o que aconteceu? Ele então, em outra ocasião, fez uma nova caçada. Só que aí, o que aconteceu? No meio dessa nova caçada, ele acabou se perdendo dos soldados dele. E enquanto ele estava ali pela mata, uma tribo canibal pegou esse rei. E aí, quando os canibais pegaram o rei, ele já sabia que ele ia virar comida de canibal. Então, eles estavam se preparando ali, despiram o rei, acenderam a fogueira, prepararam o espeto, mas quando eles foram verificar mais de perto, eles notaram que o rei não tinha um dedo. E por faltar um dedo, ele não poderia servir como sacrifício. E então, eles soltaram o rei. E aí dessa forma o rei voltou para o castelo, agradecendo a Deus
E reconheceu que Deus era bom, sim, que a vida dele tinha sido poupada. E então ele chamou o conselheiro, que tinha sido humilhado, que tinha sido xingado, ofendido pelo rei, e falou assim: olha, você me desculpa, mas é que se Deus é tão bom como você diz que ele é, então por que ele me permitiu que fizesse isso com você? Que te humilhasse, que te julgasse, que duvidasse? E o conselheiro então respondeu: pois é, meu rei, Deus é realmente bom. Porque se eu não tivesse sido preso aqui no castelo, que o senhor mandou me prender, e tivesse ido junto com você na caçada, eu tenho todos os meus dedos, e eu que teria virado a janta dos canibais. Então, meu rei, Deus é bom sempre, sempre. É uma historinha alegórica, mas é uma historinha que faz com que a gente compreenda o que é uma fé não vacilante. Porque por mais que uma fatalidade nos aconteça, e às vezes a gente não está falando de perder um dedo, às vezes a gente está falando de perder um emprego, às vezes a gente está falando de perder um filho, às vezes a gente está falando de perder um companheiro, uma companheira. E a gente tem a fé vacilante de dizer: mas esse Deus era tão bom, por que de repente ele me tirou o que eu tinha? E o tempo tudo explica. As pessoas falam assim: porque Deus escreve certo por linhas tortas, não é, Eduardo? Não. Deus escreve certo em linhas retas. Quem entorta as linhas somos nós. Somos nós. E sabe quando que a gente entorta, meus irmãos? Quando a gente tem a fé vacilante. Quando a gente muitas vezes quer tomar a vida das mãos de Deus. Eu contei aqui para vocês há umas 3 lives atrás, daquele episódio que a doutora Ana Cláudia contou, que foi o maior exemplo de fé da vida dela. E uma mãe, no leito de morte de um filho de 6 aninhos, disse: vai, filho, vai, pode ir. Ele estava lutando com uma doença terminal e permitiu e incentivou o filho a ir. E de repente, quando a doutora Ana Cláudia virou para ela e falou assim: mas que fé é essa? Que reação é essa? Que eu já acompanhei 1000 despedidas, eu nunca vi algo assim. E a mãe virou para ela e falou assim: não, é porque eu fui tão íntima de Deus a vida toda, que eu tenho certeza que por me permitir estar próxima dele a vida toda, ele me preparou para viver esse momento. Eu não posso ser egoísta de querer que meu filho fique em tamanho sofrimento. Então, assim, a fé é saber, né, que independente do momento que a gente atravessa, as circunstâncias que a gente atravessa, se eu parar para respirar e inspirar do jeito certo, eu vou sentir o cheiro de Deus, o cheiro de Jesus me conduzindo. Tem uma complementação dessa passagem do grão de mostarda que está um pouquinho para frente do Evangelho de Mateus, onde os discípulos vão tentar expulsar um demônio, né? Tá lá na Bíblia, em Mateus, de um menino, e não conseguem. E aí Jesus vai lá e ordena e consegue. E aí ele diz o seguinte: os discípulos falam assim: mas por que o Senhor conseguiu e a gente não conseguiu? E ele fala assim: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. E às vezes eu lembro que quando criança eu via, né, a continuação dessa passagem sobre o grão de mostarda, e eu falava assim: gente, mas eu não consigo entender essa palavra de Jesus. Porque assim, eu sei que ele fala, né, assim, ele tem um poder, mas como que a gente tem o poder de mudar uma montanha de lugar, né? E aí eu lembro que um dia eu fui ver que tipo de montanha que ele estava falando, né? Quando Jesus nos ensinou que a fé transporta montanha, ele não estava falando dessa montanha de pedra, não. Ele estava falando das montanhas, das nossas dificuldades. E agora,
quero te perguntar, de coração com coração, muita humildade nessa hora. Qual tem sido a sua montanha? Conta para mim. Qual tem sido o obstáculo que tem feito a sua caminhada ser difícil? Não porque o problema é demasiado grande, mas porque de repente você só enxerga essa montanha na sua vida e parou de enxergar o caminho que existe atrás dela. Qual é? Qual é a montanha? Porque o convite de Jesus é para que a nossa fé remova essa montanha de lugar. É a montanha do medo? Da baixa autoestima? É a montanha do luto? É a montanha de se sentir inútil? É a montanha da depressão? Qual é a tua montanha? E por que a gente não consegue remover? E eu quero trazer aqui para você 2 definições de fé, que talvez agora, nesse momento, nos inspire a começar a mover essa montanha de lugar. A primeira diz que fé é quando a gente põe o pé e só depois Deus põe o chão. E eu quero mergulhar um pouquinho nessa expressão. Sabe, meus irmãos, quando a gente vai subir uma montanha, quando a gente vai subir uma escada, a parte mais difícil é a gente pisar no primeiro degrau. Porque às vezes a gente não enxerga os outros degraus. E aí a gente não sabe onde que a gente está subindo. A gente tem medo de onde a gente vai chegar. Mas recorda que se a gente está subindo, significa que eu estou no caminho certo. E eu falo subir é no sentido de ir ao encontro do que Deus espera de mim nessa vida. Então, eu não sei qual é a sua montanha hoje, mas você sabe. E o passo que você tem que dar para atravessar essa montanha, ele tem que ter como pano de fundo um propósito divino. O primeiro passo que eu tenho que ter para enfrentar a depressão, para sair dessa cama, para vencer essa tristeza, eu vou utilizar o degrau da caridade. Eduardo, tá difícil pra caramba deixar esse espaço, deixar esse fundo do poço em que eu me coloquei, em que a vida me colocou. Mas eu vou fazer o primeiro movimento. Porque você muitas vezes já falou que a caridade é o amor em movimento. E o que eu tô mais precisando na minha vida agora é de amor. Porque de repente eu sinto que a fonte secou, eu não consigo ver luz, não consigo ter alegria. Então eu vou fazer o primeiro movimento. Eu vou procurar um médico. Eu estou num processo de luto, de muita dor. E isso já está se perdurando de uma forma, Eduardo, que eu perdi. Essa montanha, ela ficou tão grande que eu perdi o sentido. Qual que é seu primeiro movimento? É reconhecer que necessita de ajuda? É reconhecer que a fé não tira a dor, mas ela tira o desespero? Ela tira o desequilíbrio? Ela volta a nos ensinar sobre a necessidade de continuar caminhando. Eduardo, eu vou colocar o pé no primeiro degrau. Então coloca, faz a sua parte. Porque muitas das vezes, e para não falar quase todas elas praticamente, a gente não coloca o pé no primeiro degrau
porque a gente se julga incapaz. Porque a gente fala assim, não, mas eu já vi tanta gente tentando, não, mas eu não vou, é uma bobeira eu fazer esse movimento ou fazer aquele. Você já fez? Para falar que é bobeira? Nunca, nunca menospreze o poder que o amor tem de transformar a nossa vida. Jesus veio trazer o amor como um farol para os dias de escuridão. Entende? E quando a gente acessa o nosso potencial de amor, é uma velinha que se acende. Ah, mas é uma velinha, Eduardo, eu me perdi numa escuridão. Você já acendeu uma velinha, um palito de fósforo num breu para você ver o poder dele? Esse é o poder do amor. E o amor que eu falo não é só pelo próximo, não. É o se cuidar, é o se pegar no colo, é o se permitir o recomeço. Entende? E tem uma outra definição de fé também, que se você preferir, você pode ficar com essa, que diz: fé não é ficar pedindo para Deus o que eu quero. É aceitar que Deus está me dando o que eu preciso. Gente, isso é tão libertador. Isso não significa que a gente não possa pedir. Pedi e obtereis, já disse Jesus. Mas às vezes a gente não quer pedir, a gente quer mandar. Entende? A gente quer, muitas vezes, que o jogo funcione de acordo com as nossas regras. Se não acontecer isso, eu paro de jogar. Quanta gente desiste da vida porque de repente aconteceu uma coisa no jogo da vida que saiu fora do controle. Como se não houvesse alguém cuidando e zelando, o construtor do jogo da vida. Como se o que te acomete hoje não tivesse acontecido com nenhum outro jogador em algum momento. Irmão, tenha fé, tenha perseverança. Às vezes a gente precisa ficar umas 2, 3 rodadas sem jogar, descansando, mas descansando em Jesus. Descansando no bem, buscando a reconexão. O fundo do poço não é tão ruim quanto dizem, porque o fundo do poço é o momento teu consigo mesmo. Você não tem as distrações, porque às vezes a gente se acha por cima das coisas e ali a gente está cercado de distrações que muitas vezes nos roubam da nossa essência. Então, se for preciso encarar o fundo do poço, encara. Encara, olha para si e fala assim: eu cheguei aqui, então eu também tenho condição de sair daqui. Porque eu sei o caminho. Se eu soube o caminho para cair, eu também sei o caminho para subir. Eu já estive fora daqui. Entende? Esse é o movimento. Então, o que eu preciso diante da circunstância e da dificuldade é um movimento, espiritualmente falando, né? Se o seu caminho está difícil, eu quero te dizer uma coisa: sorria, porque você está no caminho certo. Porque toda subida é difícil. Não existe uma subida que é fácil. Para descer, todo santo ajuda. Aliás, nem só santo ajuda, não é? Quantas pessoas que se aproximam de nós quando estamos ladeira abaixo na vida? Porque é muito fácil você estar do lado de alguém que você percebe que é menor do que você. Nossa, Eduardo, eu achei que fosse o contrário. Eu achei que fosse fácil a gente estar do lado de alguém nos momentos de felicidade dessa pessoa. Não. Não. Porque muitas vezes o nosso ego se incomoda com a felicidade do outro. Às vezes a gente se incomoda do sucesso do outro, da alegria do outro.
Então, os seus grandes amigos, aqueles que você pode contar no dedo, de confiança, são aqueles que estão do teu lado nas maiores vitórias tuas. Cuidado com quem se aproxima nesses momentos, porque muitas vezes quer só surfar na onda, né? Então, é o que eu estava retomando. Se você achar que seu caminho está difícil, você está no caminho certo. Muitas das vezes, o progresso tem o seu custo. Hoje, por exemplo, é aniversário do Chico, né? Mas também era aniversário do pai da Monique. E eu tenho muito carinho pelo meu sogro, né? E eu precisei abrir mão de estar lá com eles para poder preparar a live. E talvez nem todo mundo compreenda isso. Não estou falando que não compreende, a minha família, a família deles, toda a família é espírita, toda a família entende. Mas às vezes nem sempre vão nos compreender quando a gente escolheu Cristo. Ah, mas você está largando de fazer isso por sua família. Ah, mas você... O que tem você deixar uma semana sem assistir uma live, sem frequentar uma igreja, sem ir no centro? Às vezes acontece. Às vezes você vai fazer um trabalho de caridade, vai ter um que vai falar assim, a caridade de verdade é aquela que você não mostra. Entende? Vai ter. E se você não fizer a caridade, fala assim, não faz nada pro outro. Entende? Então, sempre vai ter alguém tentando te puxar para baixo. Quando você começar a subir. Isso é da lei. Não tem problema. Não é para ficar com raiva de quem puxa para baixo. Às vezes é só uma incapacidade de crescimento. E como não consigo crescer como quem está do meu lado, eu também não quero que cresça para eu não ficar sozinho. Né? Isso acontece. Não é maldade, é ignorância. Né? Caiu, o movimento para subir é difícil. Perdeu algo ou alguém, recomeçar é difícil. Às vezes o vazio não se preenche, mas se compensa. Entende? Pergunta para uma mãe que perdeu o filho faz 30 anos se não dói. Claro que dói. Mas é como eu disse, a fé não tira a dor, ela tira o desespero, o desequilíbrio. Um estado emocional de sofrimento intenso onde nada se produz, a não ser maus pensamentos. Entende? Esse é o papel da fé. A fé devolve a paz. E como é bom a gente ter a paz. Sabe por quê? Porque a paz te coloca num estado de espírito onde você tem entusiasmo pela vida. A paz te traz a bendita coragem de viver. E a coragem de viver, olha a palavrinha que eu vou usar, decanta a dor. O que é decantar, Eduardo? Pois é, quem se lembra das aulas de química, né? Sublimação, decantação. Decantação é quando você tem uma água suja ali com terra, aí de repente você deixa aquele copo paradinho, e aí de repente a água vai clareando, 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 clareando. A terra deixou de existir? Não. Ela está lá no fundinho do copo. Ela está decantada. Mas a água voltou a ser limpa. Entende? A fé decanta a dor. A paz decanta a dor. Não que não exista. Em especial nos momentos em que eu vou lembrar que aquilo aconteceu, às vezes vai doer. Mas toda dor também fornece um aprendizado. Não é para deixar de existir. Se você esquecer de alguém que te causou dor, você está fadado a sofrer pela mesma causa. Não é para esquecer. Ah, agora eu não entendi. Jesus fala para a gente perdoar 70 vezes 7? Pois fala mesmo. Ele
E fala para perdoar, não para esquecer. Porque todo esquecimento nos conduz a sofrer pelo mesmo erro. Agora, quando a gente se lembra e a gente internaliza para não cometer o mesmo equívoco de novo, se torna aprendizado. Entende? Então, se alguém me machucou, se alguém me magoou, porque eu confiei demais naquela pessoa, eu sim devo perdoar. Mas eu não vou colocar minha vida de novo na mão dela. Porque eu aprendi. Entende? É diferente. Eduardo, mas tem uma passagem, né, nessa parábola que eu não entendi. Porque fala assim que, embora o grãozinho de mostarda seja a menor de todas as sementes, ele se torna uma árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Por que Jesus contou essa parte? Nenhum espirro de Jesus pode passar despercebido. Quem são as aves do céu? Quem são as aves do céu que pousam em nossos galhos quando a gente se predispõe a crescer? A colocar para fora na nossa vida, onde a gente frequenta, o potencial do grão de mostarda. Sabe quem são essas aves do céu? São as almas, são os espíritos do bem que se aproximam de nós, que nos orientam, que nos fortalecem, que nos inspiram para que a caminhada não seja desanimada. Meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Hoje eu estava muito cansado. Eu estava muito desanimado. Porque a gente também cai. E aí, é engraçado porque assim, eu escolho as parábolas de forma aleatória. E me veio a lição dessa parábola do grão de mostarda e eu não me recordava, sinceramente, do significado dessa parábola. Mas quando eu li essa questão das aves do céu, eu senti tanto que essa parábola de hoje também era para mim. Aliás, todas são. Ninguém aqui é professor, né? Mas sabe quando você fala assim, você está se esforçando, Eduardo? Você está no caminho. Tem aves do céu pousando nos seus galhos também. Se permita ser conduzido por elas. E assim foi. E assim foi. Estou aqui com vocês. Estou feliz. O desânimo foi embora. A alegria, o bom ânimo, o amor por Jesus revitalizou a minha alma. Mudou o meu espírito, meu estado mental. E o cansaço foi embora. Entende? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que essas aves do céu também possam pousar sobre você, te trazendo essa coragem quando for dias de desânimo e de desalento. Sabe por quê? E eu queria encerrar a nossa live de hoje com essa frase que eu achei linda. Eu vou pedir para você escrever num lugar especial, para você nunca esquecer. A fé é o pássaro que sente a luz quando a alvorada ainda está escura. E eu fiquei pensando o quanto isso é real. Porque os pássaros, eles não cantam assim que o sol nasce. Se você prestar atenção, eles começam a cantar um pouquinho antes do sol nascer. Mas eles adivinham que o sol está chegando. Isso é a lição da fé. É o pássaro que sente a luz quando a alvorada ainda está escura. Então, quero te dizer, se a alvorada na tua vida está escura, se inspira no pássaro, porque ela há de clarear. Só depende do quanto você tem fé.
e do movimento que você vai fazer voltando a cantar, ainda que esteja difícil enxergar o sol. Põe o pé, o chão vai estar lá. E é isso, meus irmãos, nossa live de hoje, nosso encontro de hoje. Espero de coração que tenha fortalecido em você a fé, o bom ânimo, a coragem de perseverar, viu? Eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma música que eu fiz no momento em que eu estava descrente de fé, né? Eu lembro que essa música eu compus bem no meio da pandemia, né? Sabe quando estavam naqueles momentos críticos, onde a gente vacilava a nossa fé e pensava, meu Deus, por que me abandonaste, né? Onde o Senhor está? Me dá um sinal de que de alguma forma você se faz presente, né? E aí foi quando eu passei debaixo de uma árvore e eu escutei um sonzinho e era um canarinho amarelinho. E eu não sei, aquele canarinho falou comigo de uma tal forma, porque eu fiquei tão perto e ele não espantou. E aí eu compus essa música, que fala sobre fé, que fala sobre o encontro da Criador nas mais pequenas criaturas. E diz assim: hoje ouvi alguém dizer, na voz de um passarinho, estou sempre ao teu lado, não estás sozinho. Fez parar-me num instante, busquei onde estava. Só teu canto eu ouvia, ele se ocultava. Então notei pequenino, por sobre a folhagem, pássaro amarelo, e naquela imagem pude ver que estava perto por demais. Numa semente que cresce, numa flor que cai, no abraço de um filho que envolve um pai, numa prece aflita que de um lábio sai. Sábio és tu, canarinho, que não deixa de cantar ante a dor do caminho. Sábio és tu, pequenino, que a cada primavera entrega teu destino. Pela voz do canarinho, minha alma foi tocada. Calma que depois da chuva vem a alvorada. Cumpre bem tua missão, trabalha sem cessar, e todo dom recebido vais multiplicar. Ante os mistérios da vida, de dor e tormento, crê e resigna o teu sentimento, faz da fé a bússola te guiar. Não se entregue tua cruz, tu há de suportar, sempre que o bom Jesus conseguires notar, na voz de um passarinho, na luz de um luar. Vai voar, canarinho, hoje já cumpriste bem em mim tua missão. Vai buscar, canarinho, inventando outra vida, outro coração. Hoje ouvi alguém dizer, na voz de um passarinho, estou sempre ao teu lado,
não está sozinho. A fé é o pássaro que sente a luz quando a alvorada ainda está escura. Jesus te abençoe.